Então, uma nota prévia apenas para referir que o direito está em todo lado, ou seja, nós vivemos em sociedade, tudo o que está em sociedade está regulado ao nível do direito. E isto para dizer que o direito vai desde o direito ao nome, o direito a nascer, até às coisas mais complexas, que neste caso é a questão que nos traz aqui, que é o licenciamento e o registro de equipamentos de radiação ionizante. E por isso, como temos regras e como o direito são regras, o direito também traz consequências, ou seja, se por um lado é matemático, se nós cumprimos isto, temos aquilo, por outro lado, também se sabe que se não cumprirmos, temos consequências associadas a isso. E é muito importante nós entendermos a amplitude da aplicação do direito em todas as áreas da nossa vida e especialmente agora nesta, da homologação, da legalização dos equipamentos. Muito bem, vamos então avançando. Quais é que são as atitudes que nós podemos ter perante o direito? Nós identificamos aqui duas, que demos o nome à atitude A e à atitude B. Por um lado, a atitude A é aquela que nos faz querer estar atualizados, nos faz querer saber se estamos dentro daquilo que são as normas jurídicas atuais, porque o que foi antes pode não ser agora. E o que é agora pode não ser no futuro. E, portanto, há esta necessidade de estarmos sempre atualizados relativamente à informação legal, relativamente ao nosso negócio. E por isso, o que é que nós podemos fazer para estar atualizados? Nós temos que ter a certeza que aquilo que sabemos sobre a evolução legal é fiável, é fidedigno. Eu sei que nós temos um mestre que sabe tudo, que se chama Google, mas nesse Google não estão informações fidedignas relativamente a muitas áreas, e o direito obviamente também não estará no Google, e portanto é importante nós sabermos exatamente o que é que, ao nível legal, nós temos que cumprir e aconselharmos com um profissional da área qualificado para dar a informação correta. A atitude de adaptação à mudança é essencial também, precisamente porque o direito evolui. E, portanto, se o direito evolui e passa para outro tipo de exigências, mas nós continuamos a considerar que o direito anterior é que era bom e não nos adaptamos, então aí sim voltamos ao slide anterior que diz que o direito traz consequências e realmente as consequências podem não ser positivas e não queremos isso, não queremos. E, portanto, a nossa estrutura e todo o pensamento jurídico que nós temos e tudo aquilo que nós podemos fazer é com uma atitude preventiva, ou seja, há pessoas que são reativas, eu vou-me deixar estar e depois se acontecer reajo. A nossa atitude nunca pode ser essa. Porquê? Porque já estamos a trabalhar no campo das consequências. E aí pode ser tarde demais. E, portanto, nós temos uma atitude de prevenção. Se o direito nos diz que é para fazer desta maneira, que é para preencher estes requisitos, vamos preenchê-los. Porquê? Porque depois nós sabemos que o direito pode ser, é matemático, ou seja, nós preenchemos os requisitos, estamos de acordo com a lei, nada temos a temer. É muito simples. Por outro lado, se preenchermos os requisitos, obviamente que depois temos a tranquilidade, que é aquilo que todos precisamos, é aquilo que todos queremos, vamos ter a tranquilidade de saber que, como nós preenchemos tudo o que a lei manda, vamos focar naquilo que nós gostamos de fazer, que é a nossa atividade profissional. É tratar dos nossos clientes com todo o saber técnico que vocês têm, porque toda a componente jurídica prévia está feita e bem feita. Ao invés da atitude A, temos a atitude B, que é exatamente o contrário, que é, eu não quero saber. Eu não quero saber, o direito evolui, mas eu não quero saber. Eu estou bem como estava e, portanto, da minha parte,
não é preciso procurar mais nada. E se for procurar, eu vou procurar assim muito, fazer uma busca muito rápida no Google, ou no Facebook, ou em alguns grupos organizados, e não quero saber, até porque eu já sei como é que se faz. Quando muito poderemos pensar, soube como se faz, provavelmente agora terá que fazer uma reciclagem daquilo que é o direito agora para se adaptar à circunstância. Ou então, perceber que realmente há coisas que mudaram, mas não quer saber, não, ter uma atitude negacionista, isso não vai acontecer comigo, isso não vai acontecer, e se acontecer, logo se vê como é que vamos fazer. Portanto, é uma atitude reativa e não preventiva e que traz desfechos menos apropriados e desfechos com consequências financeiras complicadas, neste caso, graves. Estas são as atitudes, então, que nós identificamos e que nos revemos na atitude A e não na B. Vamos falar agora aqui um bocadinho daquilo que nos traz ao nível do registro, que é uma das componentes daquilo que o Decreto-Lei 180 regula. E é a Janina aqui que vai falar sobre o assunto. Portanto, em relação ao registro, quero advertir primeiro uma coisa, porque muitos têm dúvidas em relação a isto. Quando estamos a falar de licenciamento e registro de equipamentos, temos que fazer uma diferenciação. Registro é uma coisa, licenciamento é outra. Antigamente falávamos apenas de licenciamento, daí surgirem algumas questões sobre o que é um equipamento de radiação ionizante sujeito a registro e um equipamento de radiação ionizante sujeito a licenciamento. Sujeito a registro, temos os intraorais, temos também a densitometria e temos também, agora com uma nova alteração, o ortopantomógrafo. O ortopantomógrafo tornou-se um equipamento sujeito a registro devido a uma alteração que houve agora, devido às conversações que houveram entre a Ordem dos Médicos Dentistas e a APA. Em relação ao licenciamento, que estará no próximo diapositivo, temos aqui outros equipamentos sujeitos a licenciamento com um processo muito mais burocrático, muito mais demoroso e muito mais difícil de ser realizado. Então, temos aqui o CBCT, temos também o raio-x, temos a mamografia e o TAC. Aqui também estamos a falar de raio-x na parte veterinária, que também é sujeito a licenciamento. Pode passar, por favor, é a Inês que está com os comandos. Então, no sentido de dar resposta a um licenciamento e a um registro de equipamentos de radiação ionizante de forma mais rápida, correta e clara, porque muitas das vezes o que acontece aqui é que não sabemos quem contratar, não sabemos o que fazer. Então, o que é que criamos aqui em conjunto com diversos parceiros? Criamos uma estrutura facilitadora de todo o processo de registro e licenciamento com diversas entidades. Entidades essas que são obrigatórias e essenciais para que o processo de registro e licenciamento seja feito corretamente e com eficácia junto da APA. Próximo slide, por favor, Inês. Então, para que isto tudo seja possível, nós munimos-nos do quê? Do especialista em Física Médica, aliás, de vários especialistas em Física Médica. Porquê? Porque temos aqui especialistas em Física Médica que faz a parte de consultadoria jurídica, de controlo de dosimetria e relatórios anuais. Temos também aqui um especialista em Física Médica que faz o controlo de qualidade dos equipamentos. Também temos outra empresa, que é uma empresa devidamente credenciada para a dosimetria. Temos também a parte da medicina e segurança no trabalho. Temos uma empresa parceira que nos trabalhamos juntos, de certa forma. Isto porquê? Porque, é verdade, muitas clínicas não têm ainda medicina e segurança no trabalho, e para termos aqui um processo agilizado
na parte do licenciamento e registro, nós recorremos destes parceiros que agilizam um bocadinho mais o processo, acabam por nos conhecer, sabemos quais são as formas de trabalhar e então agilizamos aqui um bocadinho o processo no que pretendemos, que é o licenciamento e registro. Para além disso, temos que ter em atenção uma coisa, que esta medicina e segurança no trabalho tem que ter a linha I. A linha I é a parte da licença em radiações ionizantes. Muitos de vós, com certeza, já têm empresa de medicina e segurança no trabalho, mas não sabem se têm a linha I. Isso é uma das coisas que eu peço-vos para ver quando tiverem um tempinho, se a vossa empresa está licenciada com a linha I, radiação ionizante. Isto é muito importante, porque sem uma empresa de medicina no trabalho sem esta licença, não poderá fazer a parte da radiação ionizante. Por fim, temos as seguradoras. Por que as seguradoras aqui? Então, temos que ter aqui atenção duas coisas que a Sofia posteriormente irá falar, mas tem que haver aqui uma parte de seguro para radiação ionizante. Até agora a APA e a parte do IGAMOT não têm exigido muito, mas sabemos que estas novas fiscalizações já exigem um seguro de responsabilidade civil perante a radiação ionizante e a própria APA vai aqui, já tem no seu formulário a parte de qual é que é o seguro, qual é que é a base financeira, o limite que é necessário para a radiação ionizante. Passando ao próximo slide, temos aqui a parte do registro versus licenciamento, que será explicado um bocadinho pela Sofia. Então, nós temos duas possibilidades, dependendo, como vimos atrás, do equipamento, a legalização terá que ser feita seguindo um processo de registro ou seguindo um processo de licenciamento. Muito bem, então, relativamente ao registro, nós temos um processo que comporta 3 equipamentos, intraoral, agora, muito recentemente, o ortopantomógrafo e a densitometria óssea. Estes são os únicos 3 equipamentos que estão ao abrigo do registro. Este registro é um processo ligeiramente menos exigente que o licenciamento, apesar de termos muitos procedimentos que têm que ser efetuados, mas é mais célere, é mais rápido. Enquanto que na componente do licenciamento, nós temos um processo mais complexo, lembrando aqui que dentro do licenciamento estão equipamentos radiológicos mais pesados, sendo o CBCT a componente dentária, e depois temos os raios-x para veterinária e saúde humana, temos o TAC, também para veterinária e saúde humana, mamografia também para a saúde humana neste caso. E, portanto, todos estes equipamentos são sujeitos a um processo mais complexo, com mais exigência burocrática e de procedimentos e de evidências. Portanto, tudo tem que estar bem evidenciado e bem escrito para que este processo tenha um bom desfecho. Estes são equipamentos com maior quantidade de radiação utilizada e daí que o processo de licenciamento é mais exigente também neste sentido. Há vários procedimentos que são exigidos neste licenciamento que não são no registro. Então temos o plano de recursos financeiros, temos um plano de auditoria, temos vários contratos que têm que ser estabelecidos com entidades exteriores, ou no registro também, mas menos, que o licenciamento, digamos que exige na totalidade. E daí que é um processo mais complexo e mais demorado no tempo. O que quer dizer que quem tem CBCTs é importante começar o mais cedo possível, porque vai demorar mais tempo para ficar o procedimento todo completo, entregue na APA e, obviamente, o desfecho ser positivo mais rapidamente, porque muitos empresários querem juntar o registro com o licenciamento. Se pudermos avançar primeiro com o licenciamento, excelente, especialmente aqueles que têm licenças ainda da DGS, então aí sim podemos começar primeiro com o licenciamento e depois com o registro. Só se todos caducarem ao mesmo tempo é que se avança então com o processo na totalidade, porque o licenciamento demora mais tempo
por inerência. Agora, seguros de responsabilidade civil. O Decreto-Lei 108 veio estabelecer a obrigatoriedade de um seguro de responsabilidade civil para radiações ionizantes. Este seguro de responsabilidade civil é um seguro distinto do seguro de responsabilidade civil empresarial. Okay? Este seguro de responsabilidade civil tem níveis legislados, está no 179 e 180 deste decreto-lei, em que é importante que cada titular de instalação ou cada instalação tenha este seguro relativo a estas radiações, ou em nome da sociedade, ou nos casos em que os empresários da saúde trabalham individualmente, em nome individual. Mas uma coisa importante aqui é a distinção. O seguro de responsabilidade civil empresarial não abrange responsabilidade por radiações ionizantes e, portanto, terá que ser um seguro autónomo e já existe no mercado disponível para pedirem cotação e iniciarem também a atividade segura de radiação ionizante. O processo de registro em si, e agora um bocadinho mais aprofundado, a Janine vai explicar. O registro, como a Sofia já disse e anteriormente eu também, é um processo mais simplificado. Houve aqui umas longas negociações entre a Ordem dos Médicos Dentistas e a APA, que trouxe algumas alterações ao processo de registro. Além do processo de registro agora englobar a ortopantomografia, houve aqui uma transição para um formulário mais simplificado. Mais simplificado, como quem diz, não é? Porque de simplificado praticamente não é nada. Isto porquê? Porque o processo passou a ter a exigência de um contrato com especialista em física médica. Anteriormente, apenas havia exigência de contrato com especialista em física médica para consultadoria, para relatórios anuais e para o controle e verificação de dosimetria para os equipamentos de radiação ionizante sujeitos à licença. Com estas negociações adveio aqui a exigência de contrato com especialista em física médica para todos os equipamentos sujeitos a registro e licenciamento. O que significa que temos aqui mais um contrato, mais um gasto a ter em conta no processo de registro. Para além disso, veio um formulário a enviar para a APA, dito mais simplificado. Porquê dito? Porque, ao fim e ao cabo, tem que haver toda a documentação já feita, todos os processos já feitos e implementados nas clínicas ou hospitais. Isto porquê? Porque existe uma obrigatoriedade de ter toda a documentação na clínica ou no hospital. Há aqui um período de adaptação de 18 meses que a APA vem falar, mas só que não. Porquê? Porque este período de adaptação só é aplicável às clínicas ou hospitais que já têm um contrato com empresas que façam um licenciamento ou registro de equipamentos. O que acontece é que já têm que ter um contrato e têm que ter uma declaração dessa empresa, onde brevemente irão fazer a vistoria técnica especializada e tratar de toda a parte burocrática essencial para o processo. Aqui também temos o papel do IGAMA-OT. Então, o IGAMA-OT o que é que irá fazer dentro dos 18 meses, se há aqui um período de adaptação? O IGAMA-OT não para. O IGAMA-OT tem lei também para cumprir. E, acima de tudo, há um decreto-lei que vem nos dizer o que é que o IGAMA-OT também tem que fazer. Aqui, o que é que o IGAMA-OT vem fazer neste período de adaptação? Pelo que nos foi dito pela APA, é que o IGAMA-OT nestas clínicas que estão em período de adaptação, ou seja, que tenham aqui um processo em andamento de licenciamento ou que já esteja na APA, não é? O processo, eles vão vistoriar toda a documentação que existe nas clínicas. Ou seja,
Todas as clínicas não vão ser vistoriadas ao acaso, vão passar a ser vistoriadas porque entregaram o processo e vão verificar se toda a documentação está efetivamente em ordem, se toda a documentação está a ser posta em prática. Sim, porque isto é importante, não basta ter só a documentação. Basta que todos os funcionários estar devidamente informados do que é que se passa, do que é que são as novas regras, para que quando haja uma fiscalização do IGAMA-OT, ninguém seja pego de surpresa e toda a gente saiba o que é que tem que fazer. Em relação a isso, vem a responsabilidade do titular em estar legalmente conforme, pois isto agora, em vez de enviarmos toda a documentação para a APA avaliar, é da responsabilidade do titular ter toda a documentação na clínica ou no hospital, conforme ao exigido legalmente. Caso isso não aconteça, temos aqui 3 situações. Temos, primeiro, contraordenação muito grave por falta de registro. Temos também uma contraordenação por incumprimento de responsabilidades do titular e ainda poderá haver aqui um processo de crime por falsas declarações. Isto porquê? Porque no novo formulário da APA apenas temos que pôr um vistozinho a dizer que temos aquela documentação. Se tivermos a mentir sobre esta documentação, a dizer que temos e não temos, e enviamos o processo, e posteriormente o IGAMA-OT vem, o que é que vai acontecer às clínicas vistoriadas? Contraordenação por falta de registro e licenciamento, que a Sofia posteriormente irá falar quais são os valores, incumprimento, mais uma coima em relação ao cumprimento de responsabilidades e ainda falsas declarações, porque disseram que tinham e não têm. E acaba por trazer aqui grandes complicações em relação a isto. Daí eu dizer que o processo foi simplificado, mas não foi, porque de facto é o que na realidade está a acontecer. Em relação ao próximo diapositivo, temos aqui uma atenção dos 18 meses, sim, está aqui uma chamada de atenção novamente aos 18 meses, porque de facto é um alerta que queremos deixar. Esta moratória, que não é moratória, é aqui um período de adaptação, deixa muito a desejar. Vocês têm que ter muita atenção nos próximos passos a dar. Não é só enviar o processo de registro para a APA, isto está feito, estamos aqui no processo de adaptação e pronto. Não. Há aqui uma lei que o IGAMA-OT tem que cumprir e o IGAMA-OT, se ver que não está em conformidade, vai multar. Em relação ao contrato de especialista em física médica, aqui é uma obrigatoriedade para todos os intra-horais. Neste sentido, nós também, os nossos clientes, temos um benefício que é todos os nossos clientes são assegurados com especialista em física médica. Atualmente só existem cerca de 14 especialistas em física médica no país, na parte da radiação. O que implica? Que toda a gente anda atrás de especialistas em física médica e não tenham disponibilidade. O que é que asseguramos? Que os nossos clientes tenham um contrato com um especialista em física médica para que tenham todas as respostas essenciais, todos os contratos necessários para que o processo de registro seja feito de forma mais correta possível. Agora, próximo diapositivo, ainda no processo de registro. Temos atualmente, com este formulário mais simplificado, o que é que temos que enviar para a APA? É um formulário que está junto do site da APA, a justificação da prática, o plano de formação e também as plantas. Por que o plano de formação? Vou falar aqui um bocadinho disto porque acho que 90% dos nossos clientes acabam por fazer esta pergunta, que é como é que vamos fazer formação, em que termos é que vamos fazer formação, como é que isto tudo funciona. Neste momento estamos a trabalhar com uma declaração, um plano de formação enviado para a APA, de forma a preencher o requisito da formação. Isto porquê? Porque temos aqui formações de nível 3 e de nível 2, que acabam
por serem essenciais. O nível 2 para o RPR, responsável de proteção radiológica, e o nível 3 para todas as pessoas que tenham dosímetros. No entanto, em Portugal ainda não existe nenhuma empresa credenciada para o nível 2. E no nível 3, acabamos por já ter empresas credenciadas para isso e já existe. Inês, pode passar, por favor, o próximo diapositivo para eu explicar um bocadinho melhor. Então, muito resumidamente, o nível 3 é para todos os profissionais que usem dosímetros que não sejam o RPR. Estamos a falar de uma formação de 18 horas, que neste momento já temos algumas empresas credenciadas para dar formação, mas apenas o Instituto da Soldadura e Qualidade tem formações ainda com datas vagas. Essas datas estão aqui presentes. Temos aqui uma formação para radiação ionizante em geral, para julho, e também temos aqui uma formação para radiação ionizante na dentária em setembro, que acaba aqui por dar resposta apenas ao nível 3. Pode dizer que o RPR é o responsável pela proteção radiológica e a formação nível 3 de 18 horas é o equivalente aos utilizadores dos intra-orais e, portanto, dirigem-se eminentemente aos assistentes dentários. Okay? Para os RPRs, então a formação é de 100 horas, que a Janine vai explicar. Ou, por exemplo, se houver aqui uma clínica com vários médicos dentistas, acaba também por ser um utilizador de dosímetro, não um RPR, porque apenas uma clínica tem que ter um RPR. A formação de 100 horas é mesmo para o RPR, para o responsável de proteção radiológica, que acaba por ser um licenciado na área de saúde, poderá ser, sim, um médico dentista. Mas infelizmente ainda não há nenhuma formação disponível, ainda não existe nenhuma entidade credenciada. Surgiu no final de maio aqui o Instituto Superior Técnico. Sabemos que a APA está em negociações no sentido de tentar pôr os institutos superiores técnicos como entidade formadora para esta formação, mas ainda não existe qualquer tipo de novidade em relação a datas, quando é que serão as entidades devidamente credenciadas. Próximo slide, por favor. Agora, vamos falar do processo de licenciamento, que vai falar aqui a Sofia um bocadinho. O processo de licenciamento, então, novamente para os CBCTs, eminentemente para a área da dentária, e documentos a enviar para a APA. Vão perceber nestes diapositivos que vamos enviar agora, que realmente a quantidade de documentos e de procedimentos é muito maior relativamente ao registro, ao processo anterior. Então, primeiro temos que ter logo a justificação da prática e do uso da radiação. Temos que ter a justificação num documento à parte, que depois será orientador para vários procedimentos. Temos que ter um procedimento escrito para cada equipamento. Se tivermos 2 CBCTs, é só apenas um, mas se tivermos, por exemplo, numa clínica radiológica, um CBCT e um TAC, teremos que fazer tudo isto em duplicado, porque serão 2 práticas distintas. O consentimento informado e esclarecido tem que estar adaptado à prática que estamos a licenciar e é um dos documentos essenciais em todo este processo. Aliás, ele também é necessário para o registro. Há um plano de formação associado e este plano de formação, como a Janine explicou, é um plano que tem que ser é uma previsão daquilo que vai ser a formação, não só em RPR, quando ela existir organizada, como também ao nível dos assistentes dentários. E isso tem que estar previsto já no início do procedimento de licenciamento. É importante, porque sem ele, a APA vai enviar para trás e vai pedir esclarecimentos relativamente a esta posição. Temos que ter um manual do usuário, um manual do utilizador em português. Por favor, não deitem fora os manuais das marcas. Mesmo que eles estejam em inglês, mesmo que eles estejam em espanhol, é importante ter para depois haver uma tradução. Que o titular da instalação tem que providenciar. É importante
este documento estar presente na instalação e também ser consultável, ok? Portanto, tem que estar também em formato papel. Além disto, há um plano de manutenção, os equipamentos têm que ter um contrato de manutenção preventiva. Havia muito a prática até há muito pouco tempo e provavelmente agora ainda haja, mas esta prática não é possível de ser continuada, que é, se o equipamento avariar, eu telefono ao técnico e ele vem. Não. A partir de 2018, com a entrada em vigor em 2019 do Decreto-Lei, esta prática não é possível, ou seja, tem que haver um plano de manutenção, tem que haver um contrato de manutenção preventiva dos equipamentos radiológicos com efetiva intervenção técnica nestes equipamentos e, portanto, é preciso entregar à IAPA o plano de prevenção dos equipamentos a licenciar, ok? Daí a importância também de Montelhano e de toda a sua estrutura para este apoio de manutenção. É extremamente importante. Continuando, além de todos os equipamentos anteriores, todos os documentos anteriores, há um inventário de todos os equipamentos de radiação ionizante instalados no titular, na sede ou no consultório do nosso titular. Além disso, tem que haver uma memória descritiva e uma planta atualizada. O que é que isto é? A IAPA quer saber a disposição interior de como estão organizados os equipamentos, de como estão organizados os espaços, os diferentes espaços num consultório, num hospital, e onde é que estão localizados os equipamentos. E, portanto, tem que haver uma planta da instalação, mas uma planta com escala, portanto tem que ser uma coisa que a IAPA possa conferir áreas, porque isso vai ser importante. E a memória descritiva que está sempre associada à planta. Tem que haver sempre um regulamento interno, mas isso eu creio que todos têm, porque já é obrigatório ter um regulamento interno para estarem licenciados pela entidade reguladora da saúde, portanto, à partida todos têm, é só preciso fazer a atualização. E temos aqui programas e procedimentos que são de base criados agora em função deste decreto-lei. E então o que é que temos? Temos um programa de proteção radiológica, onde se vai explicar como é que esta intervenção nos equipamentos está organizada do início ao fim, desde que a pessoa entra, o cliente entra até que sai, quais é que são as componentes técnicas relativas a cada um dos equipamentos, em função da proteção que temos que ter dentro da nossa instalação e oferecer não só às assistentes e aos médicos dentistas, como também ao público em geral. Plano de emergência interno também é outra novidade relativamente ao procedimento anterior. Este plano de emergência interno também é a organização de toda a estrutura atendendo a um incidente, a um acidente radiológico. Atendendo a um acidente radiológico, o que é que nós fazemos? Isto tem que estar tudo previsto. As possibilidades de acidente têm que estar previstas e pensadas em função da perigosidade delas. Daí o plano de emergência interno. Programa de garantia de qualidade. Este programa, este procedimento também é um procedimento que vem já da posição anterior, da legislação anterior, ou seja, cada instalação, cada titular, terá que ter um físico médico ou uma empresa credenciada para todos os anos ir à instalação, garantir que a qualidade do equipamento e das radiações que o equipamento produz
estão dentro dos níveis considerados corretos e que não há nenhum abaixamento da qualidade relativamente ao ano transato. Portanto, este programa de garantia de qualidade vem no seguimento já anterior. Temos que ter um plano de recursos financeiros. Porquê? Porque as licenças têm uma validade de 5 anos e, portanto, nós temos que garantir e informar a EAPA quais é que são os recursos financeiros que durante 5 anos vão estar alocados àquele equipamento e àquele licenciamento. Temos também uma auditoria estabelecida, enquanto previsão, nós temos que prever para 5 anos as auditorias internas dentro da instalação e externas para aquele equipamento e para todos os equipamentos radiológicos que estão dentro daquela instalação. E esta auditoria interna vai no seguimento do dever que todos os titulares da instalação têm de periodicamente verificar se a implementação de todos os procedimentos está correta, se têm alguma coisa a acrescentar e a modificar, a retirar. E, portanto, esta auditoria é importante ser feita internamente e externamente, ou seja, por uma pessoa objetiva, que não o próprio titular, que vai lá perceber se todos os procedimentos estão conformes àquilo que é a rotina da empresa e àquilo que é a utilização a boa utilização do equipamento radiológico. Continuando. A avaliação prévia de segurança também. Isto porque é a base do processo de licenciamento. É aqui que o especialista em Física Médica vai fazer as medições e que vai ter a certeza e vai fazer a credenciação de que aquele equipamento está conforme e está dentro dos valores de referência e que oferece segurança para a sua boa utilização. Daí que esta avaliação prévia de segurança é fundamental e obrigatória, quer para o processo de registro, quer para o processo de licenciamento. Continuando. Taxas da APA. É uma pergunta recorrente que nos fazem e então nós resolvemos colocar aqui em formato tabela aquilo que está na norma. Então, nós temos este valor, quer para o registro, quer para o licenciamento, é um valor combinado. Portanto, nós juntamos as várias parcelas e o valor que a EAPA cobra por um registro são 120 € no total. O licenciamento são 450 e quer para um, quer para o outro, é importante nós e o titular enviar a documentação toda certa. Porquê? Porque se a EAPA vai verificar toda a documentação ao pormenor, à vírgula, diria eu. Portanto, se houver muitos convites de aperfeiçoamento, porque não houve cuidado do titular em estabelecer procedimentos fidedignos e centrados na sua atividade, se a EAPA verificar que existem muitas situações por aclarar e por aperfeiçoar, a EAPA pode vir dizer nós não aceitamos este pedido de registro ou este pedido de licenciamento, enviamos tudo para o titular e depois ele terá que fazer novo pedido e fazer um pagamento na íntegra da totalidade dos valores que aqui estão. Okay? Por isso é mesmo importante ter qualidade em todo o procedimento e todos os documentos que se envia para a EAPA, quer no registro, quer no licenciamento. O próximo slide, se faz favor. Outra pergunta que é muito frequente que nos fazerem é quais são as sanções. Então, aqui podemos dividir as sanções em duas. Medidas cautelares e coimas. As medidas cautelares são
supletivas, ou seja, não são diretamente aplicáveis à partida. Aquela que é diretamente aplicável à partida será a coima, mas esta pode vir acompanhada destas medidas cautelares. E quais é que são estas medidas? Suspensão da atividade, encerramento no todo ou em parte da instalação do titular e mesmo apreensão de equipamentos. Ao nível das coimas, teremos que aqui fazer uma distinção de 3, isto dado o seu grau de gravidade, vamos dizer assim. Então, existem coimas muito graves, graves e leves. Como exemplo, aquilo que está aqui nesta tabela não esgota as infrações muito graves, as graves e as leves. Isto apenas é um exemplo daquilo que eu acho que é mais usual e que é importante todos saberem. Muito grave, a falta de registro ou licenciamento é realmente muito grave, mas igualmente muito grave é a falta de cumprimento das obrigações do titular que estão em vigor desde abril de 2019. Okay? Portanto, o foco do titular não deve ser só se eu tenho registro ou não tenho registro, ou se tenho licenciamento ou não. É perceber quais de todos aqueles requisitos e daquelas obrigações que o titular já tem que cumprir, independentemente de ter ou não a licença da Direção-Geral de Saúde em vigor ou não. Estas obrigações já estão em vigor desde 2019 e é importante já cumprirem, porque a coima para uma infração muito grave começa nos 60 mil euros. Okay? E isto é realmente importante. Início da prática antes do registro no inventário também é importante. Isto aqui, vou fazer aqui uma breve ponte com aquilo que a Janine falou relativamente ao acordo de princípios com a Ordem dos Médicos Dentistas. Porquê? Lembram-se que a Janine explicou que há uma moratória, só que não, e realmente este é o ponto. Porquê? Há uma moratória, há um período de adaptação, como lhe queiram chamar, mas a norma, a lei, o decreto-lei não se alterou, porque a APA não é o órgão credenciado para fazer qualquer que seja de alteração legislativa. Quem fez a norma foi o governo, por ser um decreto-lei, e por isso só o governo pode mudar. Ou seja, a norma não foi mudada. E para todos os efeitos, ela está em vigor desde abril de 2019 e lá existe um artigo em que se diz que os titulares da instalação têm várias obrigações e o incumprimento destas obrigações é considerado uma infração muito grave. Por isso, apesar de estarmos neste período de adaptação, entre aspas, porque existe um acordo de princípios, concretamente, e em rigor jurídico, a norma não foi mudada e esta situação da aplicação de coimas, não pelo registro, mas pelo incumprimento de obrigações que o titular tem que ter e que estão em vigor, é real. E isto é muito importante todos entenderem nesta fase. Infrações graves, temos a alteração do titular da licença, ou seja, se um médico dentista trespassa ou cede a sua posição contratual ou vende o seu gabinete de dentária, a alteração do titular tem que ser validada pela APA. E isto não tendo sido feito, existe uma contraordenação grave. Violação dos deveres das zonas vigiadas e controladas, isto é uma situação mais técnica que diz respeito aos próprios equipamentos radiológicos, que também é considerada grave. A ausência de controle da medicina do trabalho. Pusemos isto aqui porque temos tido bastantes questões relativamente e se eu não tiver a ficha de aptidão para radiação ionizante, ou seja, emitida por um médico de trabalho inserido dentro de uma empresa de medicina do trabalho com alvará para a linha I. O que é que acontece? O que acontece é a possibilidade de uma coima que começa nos 12.500 euros por pessoa.
Isto é realmente importante e tem um impacto financeiro gravíssimo. E, se formos a ver, é uma questão de adaptação. É fazer a marcação da consulta, fazer a consulta e esperar pela ficha de aptidão. É simples de evitar esta coima de 12.500 euros, no mínimo. As leves são, também têm um rol grande de contraordenações leves, apesar de tudo, começam nos 500 euros e terminam nos 22.500, e é, por exemplo, não enviar para o IGAMAOT os documentos que o IGAMAOT solicita no prazo de 10 dias. Ou seja, quando existe alguma inspeção do IGAMAOT e ele vai comunicar ao titular da instalação que precisa que ele lhe envie determinado número de documentos, dá-nos 10 dias para o titular enviar tudo. Se não enviar, o próprio titular arrisca-se a uma coima que começa nos 500 euros. Okay? Isto é leve e também é importante todos saberem. Não apresentação do pedido de renovação em 60 dias, colocamos aqui porque aqueles titulares de instalação que têm ainda a direção, a licença dos equipamentos radiológicos em vigor emitidos pela Direção-Geral de Saúde, não podem nem devem esperar pelo último dia para iniciar o procedimento de registro ou licenciamento, dependendo dos equipamentos. Porquê? Porque a IAPA, só isso já obriga a um pagamento de uma coima. E a IAPA tem que ter o seu timing e, portanto, é muito importante perceber que nos 60 dias anteriores é o prazo limite. Eu diria que nos 90 dias anteriores têm que começar o procedimento de licenciamento ou de registro, para terem tempo para a licença ser emitida e não terem nenhum tipo de constrangimento na utilização do equipamento. Relativamente aqui à IAPA. Pode avançar no diapositivo, Inês. Agora vêm as questões. Nós aqui fizemos grupos de questões enviadas por vós, de forma a dar aqui rápidas respostas às vossas dúvidas. Em relação aos custos, temos aqui essencialmente 2 a 3 questões que são feitas por várias clínicas, que acaba por ser... Inês, por favor, pode-me só passar aqui as questões, as 3, acho eu, que é quais são os custos e infraestruturas necessárias para que o registro e o licenciamento esteja pronto a ir para a APA, quais são os custos total do licenciamento, qual é o valor do especialista em Física Médica anual, gostava de saber o preço de ajuda no registro. Obrigada. Aqui são algumas questões que retiramos, enviadas por vós, que nos dizem que têm uma grande curiosidade em relação aos custos e quais são as infraestruturas necessárias. Infraestruturas necessárias, acho que não há mais ninguém melhor do que nós para falar, que são os arquitetos e os engenheiros. Aqui, antes de tudo, antes de ter algum equipamento, o espaço deve estar licenciado para que haja atividade na área da saúde. E para isso temos o Decreto-Lei 108 e também uma série de portarias direcionadas para a atividade, tanto dentária como veterinária, como radiológica, que devem ser cumpridas, desde alturas, desde algumas medições, espessuras, tem tudo lá. Eu acho que, socorrendo de alguém dentro dessa área, acho que sabem responder melhor do que ninguém. Em relação aos custos, aqui tem-nos a dizer que, se quiserem um orçamento, enviem para o e-mail que foi disponibilizado pela Montelano no início da formação, da palestra, desculpem. E aí teremos todo o gosto em responder nesse sentido. Porquê? Porquê que eu não posso vos dar assim um valor? Porque depende, aqui temos várias situações. Temos a situação de, se estamos perante uma prática
de intraoral que tenha 3 ou 4 intraorais, ou estamos a falar de uma prática com um intraoral. Ou, por exemplo, ter 2 ou 3 equipamentos de licenciamento diferentes. Também tem a ver isso com o especialista em física médica. O especialista em física médica depende da realidade da clínica. De clínica para clínica ou de hospital para hospital, teremos todo o gosto em orçamentar, mas tendo em conta a vossa realidade. Para que possam pedir orçamentos, o que é que nós pedimos? Que identifiquem a clínica, que identifiquem quais os equipamentos e a quantidade. Se estamos a falar do intraoral, quantos intraorais? Se estamos a falar de licenciamento, por exemplo, de um raio-x, quantos raios-x, um TAC, por exemplo, e é nesse sentido em que vamos trabalhar. Acabamos sempre por dar mais atenção a um e-mail, porque vamos responder com todos os nossos parceiros, com todos os custos associados a um processo de registro ou licenciamento de equipamento de radiação ionizante. Próxima questão, próximo grupo, vamos passar para um outro grupo que tem a ver com os timings. Timings de pedidos, que a Sofia já falou um bocadinho sobre isso, mas que irá agora responder a este conjunto de 3 questões. Relativamente a timings dos pedidos, nós agrupamos todas as perguntas aqui nestes 3 vetores. O registro de equipamentos de uma clínica que vai abrir tem que estar concluído antes de abrir a clínica ou apenas iniciado o processo? Apenas um dos aparelhos está por licenciar, os outros ainda têm a licença válida. Tem que licenciar novamente? Data limite para o licenciamento e quem faz a submissão é? Vamos então por partes. Relativamente à primeira pergunta, a clínica, para abrir, tem que estar licenciada primeiramente na ERSE, ok? Se tiver equipamento radiológico, o equipamento radiológico tem que estar licenciado ou registado, dependendo se estamos a falar de um intraoral ou orto ou se estamos a falar num CBCT. Isto porquê? Porque apesar do acordo, o entendimento entre a EAPA e a Ordem dos Médicos Dentistas, a lei continua igual. E, portanto, a nossa resposta tem sempre que ser esta. Sempre, porque esta é que é a resposta que vos vai trazer conforto e descanso financeiro. Ok? Por muito que nos custe. E podem-me dizer, mas isto não deveria ser. É verdade. É verdade, porquê? Porque a norma não contemplou o investimento privado, que se consubstancia na compra de um equipamento destes. Mas o que é facto é que a norma está assim. E enquanto ela não for mudada, é importante que haja primeiro o registro ou licenciamento para depois iniciar a prática. Apesar de um dos equipamentos estar por licenciar, o outro ainda tem a licença válida, tem que licenciar novamente. Aquilo que falei há bocadinho é exatamente esta a pergunta, que é, eu tenho um equipamento com licença válida da Direção-Geral de Saúde. Se o equipamento ainda está dentro da licença, está ainda válido e, portanto, não necessita de iniciar o pedido de licença ou registro para esse equipamento. Mas se tem outro, esse tem que se licenciar ou registar e tem que iniciar esse pedido, ok? Isto porque, deixem-me dizer aqui, relativamente aqui aos timings de pedidos, não há renovações. Porquê? Porque a entidade licenciadora anterior deixou de o ser. A Direção-Geral de Saúde já não licencia o que quer que seja. E como a lei mudou, e a entidade licenciadora mudou com a lei, não existe a possibilidade de renovação de uma licença emitida pela Direção-Geral de Saúde e que agora está em vigor. Não existe. Irão existir renovações no âmbito do decreto-lei daqui por 5 anos. Porquê? Porque a EAPA vai continuar a ser a entidade licenciadora e estamos dentro deste âmbito, deste decreto-lei que está em vigor. Portanto, tudo o que tem licença da Direção-Geral de Saúde está em vigor e o IGAMAOT reconhece, mas tudo o que seja
obrigações que já estão em vigor no decreto-lei atual desta norma, relativamente aos equipamentos que já estão licenciados pela Direção-Geral de Saúde, têm que ser observados, têm que ser garantidos pelo titular da instalação. Data limite para o licenciamento. Na minha perspectiva, 90 dias antes da caducidade da licença da Direção-Geral de Saúde, ou o mais depressa possível, o início do processo de licenciamento pode-se iniciar, pode e deve iniciar-se ainda antes do equipamento estar instalado no local que vai ser o seu destino. E, portanto, a data limite para o licenciamento é ontem, é sempre ontem. Quem faz a submissão à APA é sempre o titular da instalação. É ele o responsável pelas declarações que faz à APA. Portanto, é ele. Só uma questão aqui, uma questão não, uma atenção, uma chamada de atenção na questão número 2, que é apenas um dos equipamentos está por licenciar. Aqui também temos de ter em atenção uma coisa, quando é que caduca a licença? Porque se a licença caducar este ano, acho que não faz muito sentido, não é, Sofia, estarmos a fazer uma licença agora de um equipamento e depois os outros, se calhar do mesmo tipo, caducarem. Eu acho que já deveriam então fazer nessa situação, tudo de uma vez, porque é muito menos trabalho, menos custos e está tudo licenciado e não há qualquer risco de qualquer coima ou contraordenação cometida por vós, é mais por aí. Em relação às questões, a questão seguinte são renovações. Aqui, a Sofia já respondeu, já acabou por responder, mas eu aqui acabo por realçar mais uma vez, porque tenho um intraoral cujo licenciamento terminou em 2020, o que é necessário para renovar. Este aparelho foi substituído por um novo. Aqui acho que é claro como água. Então, se é novo, não é o antigo. Por isso também nunca haveria renovação. Mas aqui sim, passando a APA a ser entidade competente para licenciar e registrar estes equipamentos, acaba por ser sempre um novo registro, um novo licenciamento destes equipamentos. Porque renovação existia anteriormente quando havia DGS. Agora só haverá renovação de licença e registro daqui a 4 anos e meio, 5, dos equipamentos já licenciados e já registados. Para uma renovação de licença é preciso contratar uma empresa? Óbvio. A renovação não existe, como eu já disse, mas para fazer um novo licenciamento ou um novo registro de equipamentos de radiação ionizante é necessário contratar empresas, marcas devidamente credenciadas para o efeito. Como tal, é mais que óbvio que tem que contratar uma empresa para fazer todo o processo de registro e licenciamento. Eu pretendo renovar apenas o licenciamento. Aqui temos que chamar a atenção a 2 coisas. Eu posso ter uma clínica ou um hospital que tenha equipamentos de radiação ionizante sujeitos a registro e equipamentos de radiação ionizante sujeitos a licenciamento. São coisas diferentes. Fazemos 2 registros diferentes. Acho que está mais claro em relação a essas questões. Vamos passar à seguinte, o grupo de questões, que tem a ver com a especialista em Física Médica, respondidas pela Sofia. O papel específico do especialista em Física Médica no licenciamento e anualmente. Ora bom, se calhar vou explicar um bocadinho melhor o enquadramento do especialista em Física Médica. Por um lado, o titular da instalação, numa das obrigações que tem que garantir na sua instalação, é a consultoria a um especialista em Física Médica, e isto já está em vigor desde 2019, as tais obrigações que já entraram em vigor, independentemente do registro ou licenciamento estar ainda em vigor da Direção-Geral de Saúde. Ou seja, esta é uma exigência legal
que muito recentemente estava fora do âmbito ao nível da consultoria anual para o intraoral, mas muito recentemente, agora no final de abril, a EAPA incorporou esta necessidade de aconselhamento e de um contrato específico anual para quem tem intraorais com especialista em Física Médica. O que é que o especialista em Física Médica faz? E já vamos aqui para a segunda pergunta. Ainda temos de ter contrato com o Físico Médico? Sim, sim, e será um contrato anual. O especialista em Física Médica entra no pedido de registro e no pedido de licenciamento com a avaliação prévia de segurança de todos os equipamentos radiológicos em funções nas clínicas, consultórios e hospitais e, portanto, só ele é credenciado para efetuar essas medições e fazer a garantia e se responsabilizar pela garantia de segurança daqueles equipamentos naquela data, em todas as instalações. E por isso é realmente importante e é condição sine qua non, diria. Nenhum pedido de registro ou licenciamento pode ser feito sem esta avaliação prévia de segurança. Ao nível da consultoria, o especialista em Física Médica vai prosseguir a monitorização e supervisão das radiações, das doses de radiações relativamente aos utilizadores, ao público em geral e à instalação em si. Portanto, é realmente uma especialização e um contrato que é agora obrigatório para todas as empresas que tenham equipamentos radiológicos. Prazos para fazerem o registro. Tenho a empresa adjudicada para agosto e setembro. Ora, muito bem. Vamos aqui, esta também é uma pergunta que nos fazem bastantes vezes. Eu tenho uma empresa que adjudicou, quer para fazer a avaliação prévia de segurança ou para fazer o controle de qualidade, que também é obrigatório ser feito pelo especialista em Física Médica, e este é anual. Só que a empresa que eu contratei não tem agenda e, portanto, eu estou pendente de agendamento para estes dois procedimentos na minha clínica e que provavelmente será em agosto, setembro, e nós já ouvimos falar também de final do ano, em janeiro de 2022. O que é que eu faço? Tentar ver se contratam outra empresa ou outros especialistas em Física Médica. Pergunto, nós somos empresários? Somos. Temos que rentabilizar o equipamento que temos? Sim, portanto, não é compatível uma coisa com a outra. E, portanto, atendendo a que a lei diz que só depois do registro, só depois do licenciamento saírem no inventário, é que podem estabelecer e podem efetuar exames radiológicos, então não vamos esperar para agosto ou setembro. Digo eu. Formação. Voltamos ao ponto que eu já falei anteriormente. Quem faz o disparo de intraoral necessita de ter formação de 100 horas de radiologia para licenciar o raio-x intraoral? Aqui temos duas questões, que é, para utilizar dosímetro, são aquelas pessoas, aqueles profissionais que têm contacto com os equipamentos de radiação ionizante. Esses profissionais têm que ter uma formação de 18 horas, porque eles são de nível 3. Agora, temos aqui uma situação completamente distinta, que é a formação de 100 horas. Como já expliquei, só o RPR, o responsável de proteção radiológica, é que precisa de ter uma formação de 100 horas. Sobre a formação de segundo grau, pode ser responsável pela radiação. Aqui, o segundo grau, estamos a falar de licenciados na área de saúde, que inclui médicos dentistas, neste caso, e que poderão ter a formação de segundo grau e serem responsáveis de proteção radiológica. Aqui acho que passava um bocadinho pela dúvida se o médico, o dentista, poderia ser o responsável de
de proteção radiológica, que vai, por acaso, à terceira pergunta, que é: o médico dentista, afinal, tem qualificação para ser o responsável de proteção radiológica ou tem mesmo de contratar um especialista em física médica? Aqui são questões diferentes. Temos aqui um responsável de proteção radiológica, que pode ser, sim, o especialista é um médico dentista, porque estamos a falar de um profissional de nível 2, licenciado na área de saúde, e o especialista em física médica é um profissional de nível 1, que tem cursos, é licenciado em Física, Engenharia Física Tecnológica, Química e Engenharia Biomédica. Ou então, ter mais de 5 anos no exercício efetivo das suas funções, como na área da proteção radiológica. Passa por aí. Ou seja, resumidamente, o médico pode ser RPR e é de nível 2 e tem que fazer as 100 horas. As pessoas, os trabalhadores, os colaboradores que têm dosímetro, que têm contacto com o equipamento de radiação ionizante, têm que fazer as 18 horas de formação, e o especialista em física médica é um profissional de nível 1 que não precisa de ser de nível 1 para ser RPR. Acho que foi clara nesse sentido. Vamos para o último bloco de questões, que são diversos, e temos aqui mais três tipos de questões. O desfile de raio-x seja efetuado por um operador fora da sala, é necessário dosímetro? Sim. Mesmo estando fora da sala, o dosímetro tem um objetivo, que é perceber a radiação que a pessoa tem fazendo o disparo, estando ela dentro da sala ou fora da sala. É uma atitude preventiva, por isso é que os dosímetros são nominativos, porque se eu faço um disparo, seja dentro ou fora da sala, ou seja dentro de uma sala de comandos ou atrás de um vidro de chumbo, eu preciso saber se eu enquanto profissional, absorvi algum tipo de radiação. E daí que, sim, é sempre necessário haver dosímetro. Sendo que os intraorais só necessitam de registro e o CBCT de licenciamento, como fazer numa clínica que tem ambos? Eu acho que já respondemos aqui assim a essa pergunta. Vamos avançar por causa do tempo. Consentimento informado para o mesmo paciente deve ser realizado uma vez ou todas as vezes que este paciente realizar um intraoral. O que temos em certeza é isto. O consentimento informado e esclarecido é sempre dado de cada vez que aquele paciente, aquele cliente, tiver que fazer um exame radiológico, ok? Se eu vou a uma clínica e tenho que fazer uma mamografia e um TAC, é um consentimento informado para estes 2 exames radiológicos. Mas se eu for a uma clínica fazer uma mamografia no dia 2, eu tenho que ter um consentimento informado relativamente à mamografia, e se eu for à mesma entidade fazer um CBCT no dia 3, eu vou ter que ter um consentimento informado relativamente ao exame radiológico desse dia. Esta é a diferença entre um e outro, e é assim que terá que ser. E creio que terminamos, certo? Ou não? Ora, boa noite. Obrigada. Temos 2 questões só que eu penso que não tenham sido respondidas. Uma delas é se existe escolaridade mínima para o nível 3. Sim. É o ensino básico, secundário, 12º. Ok. E depois mais uma dúvida também que tem a ver com o programa de proteção radiológica, o plano de emergência interna, programa de garantia de qualidade, se é para o licenciamento ou se também é para o registro. Também para o registro. Sim, só que o que é que se passa? Com o processo tornou-se simplificado, não temos que enviar para a APA, por exemplo, o Programa de Garantia de Qualidade. Não temos que enviar o PPR, que é o Programa de Proteção Radiológica. Temos sim de ter na clínica. Porquê? Porque depois poderemos ter uma vistoria e se não tivermos esses documentos, estamos aqui perante aquelas contraordenações que eu falei, que são contraordenações por falta de documentos e também um processo de crime por falsas declarações, porque
declararam, têm que ter. Essencialmente, a diferença de documentos de licenciamento para registro passa pelo plano de recursos financeiros, que só existe na parte do licenciamento, um plano de auditoria, que só existe num plano de licenciamento, e também outra situação que tem, que eu agora não me recordo, mas isso já falei, que tem a ver com isso, mas todo o resto tem que haver, por isso é que eu estava a dizer, é uma moratória, só que não. Porquê? Porque temos que ter tudo e ainda temos um problema que é, antes era avaliado pela APA e sabíamos que estava tudo bem, não é? Porque passavam e verificavam, agora eles não vão verificar documentos nenhuns. E quem vai verificar o liga-modo quando fizer uma visita na clínica? E ainda por cima, se os funcionários, os colaboradores que não estejam a par de toda esta situação, eles nem vão saber o que é um programa de proteção radiológica. E por aí, nós queremos alertar nesse sentido. Não podem deixar toda a documentação, já está feita, agora vamos meter numa capinha e vamos guardar e toca a andar. Fica com a administração e ninguém tem acesso à documentação. É um erro muito grande. Porquê? Porque nós, como advogadas, sabemos disso e alertamos sempre os nossos clientes, que não é uma espécie, é formar as pessoas para uma possível fiscalização, formar para ter conhecimento de um processo radiológico. É neste sentido que também alertamos, porque de facto é um desconhecimento por vossa parte destas situações que acabam por ter uma vistoria e acabam por não saber o que dizer, acabam por ser uma recepcionista a recebê-los e não saber responder. Por exemplo, ter um regulamento interno, uma coisa tão simples como isto, a assistente ou de consultório ou a recepcionista acaba por dizer, não sei o que é isso. Isto é inconcebível. É nesse sentido que temos que sensibilizar, é nesse sentido que as clínicas internamente têm que trabalhar, têm que dar formação aos seus próprios colaboradores para saber responder a estas questões e para pôr em prática todos estes documentos. Infelizmente são muitos, nós sabemos disso, é uma chatice, mas temos que saber seguir a lei o exige e para trabalharmos sem qualquer tipo de coimas temos que cumprir da melhor forma possível. Muito obrigada, Sofia e Janine. Não sei se temos alguma questão ou algo que queiram ver esclarecido, mas de qualquer forma, vou só pedir para vocês não se importassem de ligar o vosso microfone. Nós? Sim. Está a fazer um bocadinho de eco, agora bastante melhor, perfeito, ok. Qualquer questão que tenham, algo que queiram ver mais resolvido ou alguém que nós possamos ajudar-vos, estamos disponíveis nos nossos contactos habituais, através do nosso e-mail, aos quais daremos respostas. Já vi que temos alguns pedidos por e-mail também. Como podem ver, é bastante complexo todo o processo. Mas nós estamos cá, como de costume, para que possamos tentar simplificar algo que parece um bicho de 7 cabeças, mas que porque tem muitos procedimentos, como deu para perceber, conseguimos falar durante praticamente quase 1h30 sobre procedimentos, mesmo assim há muita coisa que fica, não é? Mas estamos cá para ajudar a resolver e para trabalharmos convosco para podermos cumprir todas estas novas regras e novas normas que, embora sejam de 2018, estão a começar agora a ser aplicadas em força no território nacional e nas ilhas também. Portanto, qualquer um de vós que esteja abrangido pelo decreto de lei em Portugal, seja continental ou ilhas, estamos cá para trabalhar juntamente convosco. Mais uma vez, muito obrigada pela vossa presença. Nuno, não sei se queres terminar. Sim, era só mesmo consciencializarmos a todos nós que esta situação apareceu da APA, embora seja muito agressiva a forma como eles surgiram e a forma como estão a implementar as coisas, mas era necessário também fazer algo, porque a forma como estava anteriormente também não estava correta. Portanto, por muito que nós não queremos aceitar, isto vai também ajudar a profissionalizar um pouco mais
a parte da radioproteção nas clínicas e aquilo que há bocadinho a Janine estava a dizer sobre as pessoas terem consciência do que estão a fazer, o formar é fundamental. Já eles facilitaram bastante ter uma assistente com o 12º ano que possa servir para trabalhar com as máquinas, porque até há bem pouco tempo, e temos a ATAR para fazer muita pressão com os técnicos de radiologia, medicina nuclear e radioproteção, a dizerem que não querem isso, porque só eles é que estudaram para isso e eles é que têm que o fazer. Portanto, eles já facilitaram isso. Não vamos agora contrariar ainda mais o sistema, porque no máximo que pode acontecer é realmente a legislação ser outra vez alterada e ser para pior, porque do ponto de vista legal, os técnicos de radiologia é que deviam estar a fazer os exames. Portanto, nós estamos cá para vos ajudar, agradecemos imenso a todos os que estiveram presentes. Como a Inês estava a dizer, os nossos contactos ficam aqui neste último slide e qualquer coisa que precisem, estamos com a nossa equipa disponível para vos ajudar e apoiar-vos nesses processos complexos, mas que são execuíveis. Está bem? Muito obrigado. Uma boa noite a todos. Muito obrigada, uma boa noite e Muito obrigado também. encontramos-nos um destes dias.